E aí pessoal, tudo bem? Bom, se tu já teve que preparar o teu arquivo para um projeto de prefeitura, por exemplo, ou de repente criar áreas construídas e áreas não construídas da tua edificação, não utilizando a ferramenta de ambiente, provavelmente tu pode ter se deparado com alguma dificuldade no Revit. Então, se tu quer aprender a criar uma planta de área de uma forma eficiente e rápida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui no escritório, beleza? Bom, aqui na tela do computador, compartilhada com vocês já. Normalmente, quando a gente vai tirar uma área de um ambiente, a gente acaba utilizando a ferramenta de ambiente, né? Essas ferramentas que ficam aqui na parte de arquitetura ambiente. Então, se eu venho aqui, deixa eu botar um identificador de ambiente, vocês podem ver que eu boto o mouse e já tem os ambientes traçados nessa minha edificação. Ele pega esse ambiente pela parte interna das paredes, correto? Então ele vai pegar sempre ali a parte interna. Se eu botar o tag de ambiente aqui na parte de circulação, vocês podem ver que ele vai pegar o perímetro interno fechado por essas paredes. Mas muitas vezes a gente tem que utilizar as áreas externas. Por uma aprovação de prefeitura, isso é muito comum, a gente ter área construída, então considera a parede, né, de fato, de forma externa, né, pela parte externa da parede, ou também para cálculos de área construída, área não construída, área densável, enfim. Muitas vezes é importante a gente criar esse tipo de planta sem exclusivamente a quantificação de área interna. Bom, a gente tem algumas soluções para esse problema, tá? Se for um cálculo muito rápido, às vezes vale a pena, eu utilizo isso às vezes quando é algo bem rápido de se fazer. Posso vir aqui em anotar, venho em região preenchida. E aqui eu desenho por cima, né, da minha edificação, enfim, crio o perímetro que eu queira, fecho esse perímetro, tá? Esse aqui é o famoso migué, né, digamos assim, fecha esse perímetro, digamos eu queira calcular esse perímetro aqui, desenho a linha direitinho, né, e eu vejo aqui que essa área tem 68,329 metros quadrados, né? Eu posso aumentar essa achura aqui, e com isso também essa minha área vai alterando. Então, se é um migué rápido, algo que tu precise ali na hora, só tu vai usar na hora para preencher alguma outra planilha, alguma situação assim, essa utilização de região preenchida pode ser útil, tá? Mas a forma correta que o Revit nos proporciona de fazer para criar plantas específicas nesse tipo de representação, eu posso vir aqui ó, em arquitetura, tem a opção de área, tá vendo? Se eu clicar nessa opção de área, eu vou criar uma nova planta. Eu não desenho áreas específicas dentro de uma planta de anteprojeto, uma planta de projeto executivo. Eu tenho que criar uma planta específica de área. Então eu venho aqui ó, em planta de área e eu seleciono que tipo de planta de área que eu quero. Área construída, área livre e permeável, área de prefeitura. Tá, mas Thiago, só tem essas três opções? Eu não posso criar uma planta de área locável ou algum outro tipo? Tem, eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo onde é que a gente cria novos tipos de planta de área, tá? Eu vou selecionar essa opção de área construída, vou criar uma planta de área do meu pavimento térreo, clico OK. Ele vai me perguntar se eu quero criar automaticamente as linhas de delimitação de área com as paredes externas, ou seja, ele vai pegar cada uma dessas paredes e vai colocar uma linha específica ali. Eu não gosto desse tipo de construção, tá? Eu prefiro desenhar linha por linha, porque às vezes acaba dando alguns conflitos entre essas linhas, tá? Então eu vou dizer aqui essa opção, vou selecionar a opção de não, eu não quero que ele crie automaticamente. Ele vai criar uma planta de área que vai ficar aqui no nosso navegador de projetos, na aba de plantas de área. Estou aqui com essa plantinha criada, ele deixa aqui as paredes visíveis, né? E aqui, deixa eu ocultar o DWG que está me atrapalhando aqui, eu venho em VV, categorias importadas, e vou desmarcar essa opção para tirar esse DWG visível aqui. E agora com a planta de áreas, eu posso vir aqui em limite de área e criar linhas de delimitação de área, tá? Eu vou selecionar aqui essa opção de limite de área e ao invés de selecionar parede por parede, eu poderia ir selecionando essas paredes aqui, tá vendo que ele vai criando uma linha no centro dessa parede e a partir do momento que essa linha ela fecha um perímetro específico, ele une esses cantos aqui. Então esses cantos que estão no centro aqui dessa parede, eles passam para a parte externa, tá? Mas eu não gosto desse tipo de ferramenta, não gosto dessa ferramenta de selecionar paredes aqui na delimitação de áreas, então vou desenhar por linha. Seleciono a ferramenta de linhas, clico num ponto e vou fazendo o perímetro da minha edificação. Clico aqui,
aqui. E aqui eu fechei o perímetro da minha edificação, tá? Depois de fechado o perímetro, eu posso vir aqui na parte superior, em arquitetura, e venho em identificar área. Essa é a primeira opção aqui. Venho aqui em área. Então, depois de delimitar aqui o perímetro desse meu ambiente, eu venho aqui na parte superior. Eu errei, vou voltar ali da parte onde eu vou para a aba de ferramentas. Então, depois de delimitar aqui o perímetro da edificação com as linhas, eu venho aqui em arquitetura, seleciono a ferramenta de área novamente e ao invés de criar uma planta de área, eu venho aqui na ferramenta de área. E agora, com esse perímetro fechado, vocês podem ver que a gente tem aqui a área edificada. Eu posso renomear isso como eu quiser, mas eu já calculo ali, tá vendo que ao clicar, ele não vai mais pegar a delimitação interna desses ambientes. Ele vai pegar a delimitação por esse perímetro de linha de área que a gente acabou de criar. Então eu tenho ali a área edificada, 165,15 metros quadrados, certo? Então, ó, seleciono ela aqui. Eu quero uma área de varanda aqui também. Não tem problema, posso vir aqui, seguir desenhando a minha delimitação de ambiente da parte da varanda. Deixa eu criar aqui. Até aqui. Agora, se eu vier novamente na ferramenta de área, a gente consegue incluir essa área de varanda. Seleciono ela aqui. Essa aqui eu vou renomear para varanda. Beleza? Então eu tenho a varanda e eu tenho a área edificada, a área interna, posso chamar assim, área construída. Então eu tenho aqui a área construída e a área externa, a área de varanda. Bom, dessa forma eu posso basicamente utilizando as linhas de limite de área, né? Simplesmente tendo uma linha de limite de área, eu consigo calcular especificamente a área desse conjunto de linhas, né? E conforme eu vou alterando essas linhas, essa área vai se alterando automaticamente, beleza? Depois eu consigo criar planilhas com base nessas áreas e tudo mais. Bom, mas como é que eu posso criar outros tipos de área, né? Aquilo que eu comentei com vocês, quando a gente vem aqui em área e criar planta de área, a gente tem alguns tipos de área. Tem área construída, área livre permeável, área de prefeitura. E eu vou criar com vocês aqui uma área locável, para a gente criar uma planilha específica de um tipo de área do nosso projeto, tá? Vamos lá. Vou vir aqui na aba de ferramentas, venho em arquitetura, ambiente e área, clico nessa opção. E aqui eu venho em cálculos de área e volume. Depois que eu vim em cálculo de áreas e volumes, eu venho em esquemas de área. Bom, depois de vir em esquemas de área, vocês podem ver que a gente encontra aqui justamente aquelas três opções que a gente tem: área construída, área livre e permeável e áreas de prefeitura. Eu vou criar um novo tipo, né? Um novo esquema de área, venho em novo. Vou chamar ele de área locável. Então, eu posso dar uma descrição para ela, enfim, área destinada à locação. Área destinada à locação, clico OK. Agora eu venho em área, crio uma nova planta de área locável do meu pavimento térreo, clico OK. Ele vai perguntar novamente se eu quero criar com base nas linhas, né, do meu limite de área. Não quero. Quero ir desenhando linha por linha. Tá? Deixa eu abrir aqui o VV, categorias importadas, deixa eu desmarcar essa opção. Digamos que minha área locável seja só esse canto aqui, tá? Então venho dentro da minha planta de área, eu venho em limite de área, crio um retângulo aqui em volta da área que eu quero delimitar, isso aqui seria uma área locável. Venho em identificar a área, então venho aqui e venho nessa opção, o meu atalho para isso é AA, e eu chamo ela aqui de área locável. Clico aqui nessa opção e o restante, deixa eu criar um novo limite de área aqui, com base em linha, e o restante seria não locável, tá? Deixa eu criar um retângulo externo aqui. Poderia ter copiado da outra planta também, não teria problema. Mas enfim, o importante aqui é mostrar para vocês a ferramenta, como ela funciona.
Vou fechar ela aqui. Eu vou utilizar o atalho AA, área não locável. Beleza? Clico aqui, tenho essas duas opções. Agora eu posso criar, inclusive, esquemas de cores com base nessas nossas áreas aqui. Deixa eu vir aqui, ó, em legenda. Então venho em anotar, posso adicionar um preenchimento de cores aqui. Clico aqui nessa opção, selecionar ele aqui no canto. Tipo de espaço, áreas locáveis, e o esquema, eu vou selecionar esse esquema 1. Clico OK. Eu tenho então a área, por enquanto aqui a área construída bruta. Deixa eu editar aqui esse esquema de cores. Aqui na barra de propriedades dessa vista, eu posso fazer o seguinte. Então o esquema de cor, o esquema 1, venho aqui nessa opção, na barra de propriedades. Como é que eu quero dividir esse meu esquema de cores? Deixa eu renomear ele para locável. Barra não locável. Clico OK. O meu esquema de cores ele vai ser por nome da área. Então ele já criou aqui, ó, área locável e área não locável, porque são os dois únicos nomes de áreas que a gente tem nesse nosso projeto. Eles estão com as cores de preenchimento sólido ou verde ou azul. Se eu clico em aplicar, isso aqui ele já se configurou dessa forma, tá? Mas a gente tem uma situação que a área ela tá ficando por baixo do meu projeto. Deixa eu clicar OK aqui e vou alterar isso. Então, a localização, né, desse esquema de cor eu não quero pela parte de baixo, eu quero pela parte superior. Então, ao invés de puxar o esquema de localização pelo plano de fundo, eu quero puxar ele pelo primeiro plano, tá? Dessa forma, a gente já puxou o esquema de cor. Esse piso aqui, ele está dando alguma interferência, né? Então, deixa eu selecionar aqui esse piso e deixar ele transparente. Selecionei ele, cliquei com o botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento. Deixa eu deixar um pouquinho transparente ele, com uma mínima transparência, acredito que já seja resolvida essa situação. Então, dessa forma, eu já tenho a distribuição automática, né, do que é a área locável e do que é a área não locável. E conforme a gente vai alterando as linhas dessa nossa construção, eu posso puxar ela para cá. Deixa eu dar um trim aqui, que a gente já corrige isso. Ó, se eu fechar ele aqui novamente, ele vai encontrar esse perímetro e já vai pintar automaticamente com base nessas cores aqui, porque a gente já determinou que ele vai ter um esquema de cor com base no título, tá? Com base no nome dos ambientes. Se eu criar uma nova área aqui, por exemplo, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, vim em arquitetura, limite de área, deixa eu criar aqui um outro retângulo, só para a gente ter de exemplo. E vou criar uma nova área aqui e vou chamar ela de área aberta. Se eu clicar aqui, ele já vai criar uma nova área aqui embaixo, então ele criou a área aberta, já criou uma nova cor. Eu posso alterar essa cor ou clicando nessa minha legenda, vindo aqui em editar esquema de cor e alterar essa cor da área aberta, por exemplo, eu posso selecionar ela, que ela seja laranja, clico OK e aplico. Então ele já ficou alterado dessa forma e eu posso, deixa eu puxar isso aqui para cá, mover. Deixa eu dar o trim aqui. E ao fechar esse perímetro, a gente já tem essa área atualizada aqui também, né? E a cor ela fica com base nessa cor da nossa legenda. Certo, pessoal? Então, essa seria a forma mais adequada da gente utilizar uma planta de área, como é que a gente mostrei para vocês como é que a gente pode criar o nosso próprio tipo de planta de área para representar o nosso projeto de diversas formas, sem necessariamente ficar preso à situação de exemplificar só ambientes, né, só as partes internas, que é o que a gente mais usa normalmente na parte de detalhamento do nosso projeto, é mais ou menos isso que a gente faz na maioria do tempo, mas a planta de área é muito útil e muito importante de ser dominada um pouco mais a fundo para a entrega dos nossos projetos de prefeitura, para a entrega dos nossos projetos, inclusive os projetos executivos, a gente utiliza bastante desse tipo de ferramenta para detalhamento dos nossos projetos. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha ficado clara essa situação, como é que a gente pode criar esses perímetros e como é que a gente pode representar esses perímetros de uma forma bem visual. Certo? A gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu!